Então bora lá, pessoal, página 99. Aulas 29 e 30, permutações. Está no plural porque nós vamos estudar os dois tipos de permutações. Simples e com elementos repetidos, certo? Então vamos entender primeiro o que é permutar. Permutar é sinônimo de trocar, mudar de posição. E intuitivamente, nos problemas de contagem, devemos associar a permutação à noção de embaralhar, de trocar objetos de posição. Então lembrem, na aula passada eu já adiantei, né, um pouco do conceito de permutação, até mostrando a diferença de fazer combinação. Então, combinar, você tem uma certa quantidade de elementos a escolher e daquela quantidade você vai escolher alguns para combinar. Já na permutação, você tem N elementos para escolher e você vai utilizar estes N elementos em posições diferentes, certo? Então, é isso que é permutar. O tipo de exercício mais comum que nós iremos fazer de permutação é o anagrama. Então, a gente também resolve aquele tipo de exercício de montar números de 3 algarismos, de 4 algarismos, só que ele entra nesta parte de permutação quando você tem 4 algarismos e você vai permutar estes 4 algarismos. Então, por exemplo, para formar uma senha, como é um exemplo que nós vamos ver agora para frente aí, certo? Então também dá. Porém, todos as opções que nós temos de elementos, eles serão utilizados. E aí, né, nós temos a definição da palavra anagrama. Sempre bom a gente estar enriquecendo o nosso acervo cultural, né? Então, vem do grego ana, que significa voltar ou repetir, e graphen, que significa escrever. É uma espécie de jogo de palavras resultado do rearranjo das letras de uma palavra ou frase para produzir outras palavras, utilizando todas as letras originais exatamente uma vez. Olha lá, utilizando todas as letras originais. E olha que coisa incrível. Não é à toa que é o gênio que é, né? Um exemplo conhecido de um anagrama é o nome da personagem do romance de José de Alencar, Iracema, que é um anagrama de América. Olha só, não foi à toa, né? O nome Iracema não foi à toa, é um anagrama de América. Incrível. Bom, permutação simples. Então aqui, ó, dado N elementos distintos, podemos escolher de N modos diferentes como ele irá ocupar o primeiro lugar da permutação, N-1 segundo lugar, N-2 o terceiro lugar. Isso lembra o que pra gente? O conceito de fatorial, certo? É o conceito de fatorial. Então assim, ó, quantos anagramas podem ser formados pelas letras da palavra amor? Então nós temos 5. Então na primeira casa são 5, na segunda 4, 3, 2, 1, ou seja, é uma permutação de 5 elementos, 5 fatorial, muito fácil, dá 120. E aí nós temos alguns exemplos aqui. A única coisa que ele vai fazer é o seguinte, igual tem na apostila de vocês, né? Na página 99 e na página 100, ele vai falar quantos começam com A, quantos terminam com L, quantos começam com B, quantos ficam com B e o R juntos, certo? E nessa ordem. Então, é mais uma vez aquilo que eu falei para vocês, que é a questão da interpretação. Então, quando a pergunta é direta, por exemplo, ó, quantos anagramas da palavra petrolina começam com P e terminam com A? Esse P e esse A, ele está fixo no lugar. Então, ele não vai mudar de posição. Isso vai fazer com que sobre apenas 7. Né? Então, petrolina tem 9. Nenhuma das letras se repetem, tá vendo? Todas são distintas. Mantém o P, mantém o A. Fica 7 no meio para ela ficar embaralhando aí, para ficar criando os anagramas. 7 fatorial seria a resposta.
O outro exemplo é da palavra Brasil, né? Então a gente precisa determinar o número total de anagramas. Bom, olha lá, não tem alguma palavra que se repete? Não. Então o número total de anagramas é a quantidade de letras que nós temos fatorial. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fatorial. 6 fatorial é 720. Certo? Quantos começam com B? Fixo B, sobra 5. 5 fatorial é 120. Quantos terminam com L? Mesmo conceito. Fixa o L, sobra 5. 5 fatorial, 120. Bom, agora a gente começa a interpretar de uma maneira diferente. Ó. Quantos começam com B? Então, ó, de 5, de 6 já ficou 5. O B ficou fixo lá. E terminam com IL. Certo? E terminam com IL. Então, esse IL, ele vai ficar fixo lá. Sobrou quantos? Bom, tinha 6. 1 no final. 2, sobrou 3. 3 fatorial é 6. Certo? Vai ficar 3, apenas 3, que é o R, o A e o S. Eles vão se permutar ali, né, no miolo ali que sobrou, de 6 maneiras diferentes. Quantos contém BR juntos e nessa ordem? Olha só, veja só, contém, olha a diferença, contém, não está dizendo que inicia ou que termina. Ou seja, esse BR, ele vira como se fosse uma nova letra, certo? Ele vira uma nova letra. Só que ele não vai permutar entre ele, BR e RB, certo? Porque ele tem que estar junto e nessa ordem. Então ele pode estar aqui, ele vai permutar no meio do A e o S, ele vai permutar no meio do S e do I, ele vai permutar dentro das outras letras, né? Formando uma nova letra. Então nós temos a permutação de 1, 2, 3, 4 elementos, né? Porque ele vai ficar permutando dentro deles. Beleza? Permutação com elementos repetidos. Bom, permutação com elementos repetidos são as palavras que a gente tem letras repetidas. O que vai acontecer? Olha lá, se os As fossem diferentes e os Ts também, o total de anagramas seriam P6, 6 fatorial, permutação de 6 elementos, 6 fatorial, certo? Porém, né, a permutação entre os 3 As não produzirão novos anagramas, isso é óbvio, né? Então, se é esse primeiro A que caiu aqui na primeira casa, se é o segundo ou se é o terceiro, né, não vai pronunciar, não vai criar palavras diferentes, né? Anagramas diferentes. O mesmo ocorre com os dois T's. Então, precisamos também dividir por 2 fatorial. Então é assim, sempre será assim, ó. É o total que nós temos, 6, dividido pela quantidade de letras que se repetem. Então nós temos 3 As. Então é 6 fatorial sobre 3 fatorial. Mas também tem 2 T's, então também sobre 2 fatorial. Né? A maneira de escrever, ela pode ser essa, ou uma maneira simplificada que a gente vai ver aqui na frente, que eu prefiro assim. E na apostila de vocês também está dessa maneira, tá? Na página 99 aí, o último exemplo que ele traz aí para vocês, que é o anagrama da palavra falar, onde repete 2 As. Então é P5 e um 2 em cima, significa que está repetindo 2. E aí o cálculo é aquele que a gente já está acostumado, certo? A gente vai abrir o maior até chegar no menor, vai chegar no 3 fatorial, vai cortar o 3 fatorial com o 3 fatorial. 2 fatorial tem que ser transformado em número, porque lá em cima já não tem mais fatorial. Eu cortei o 3 fatorial com 3 fatorial. Então é 6 vezes 5 vezes 4 embaixo, 2 fatorial. Porém, 2 fatorial é o número 2, certo? Porque é 2 vezes 1. Então, pode simplificar antes. Por exemplo, né, o 2 com 6 vai ficar 3 vezes 5, 15, vezes 4 dá 60. São 60 anagramas. Essa é a maneira que eu falei que eu gosto de escrever, que é a maneira que está na apostila de vocês. Então, assim, ó, a palavra arara tem 5, então é a permutação de 5, só que repete 3 e repete 2. Repete 3 letras As e repete 2 letras R's. Certo? Então, 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, da mesma forma a gente abre e tal, simplifica. Então, são 10 anagramas que a palavra arara contém.
Quantos anagramas a palavra camarada começam com A? Então, veja só, certo? Esse aqui já vai ser um pouquinho diferente, porque ó, a palavra camarada tem 2, 4, 6, 8. Porém, um deles vai iniciar, então sobra 7 para permutar. Beleza? 7, 7. Um desses 7 que é para permutar é esse A que está aí. Então, o significa que nós temos mais 3 As que se repetem. Então, é permutação de 7 repete 3 As. Todos esses uns que aparecem aí do lado, significa que ó, tem um C, um M, um R, um D. É só critério de organização, tá? Organização para não se perder. Não é obrigatório. Você poderia colocar simplesmente permutação de 7 repete 3, tá? O 1 é uma questão de ir acompanhando ali, ó, 1C, tal, para não se perder, porque ele não vai fazer diferença nenhuma na conta, porque tanto é que no final tá lá, 7 fatorial sobre 3 fatorial. Abre até o 3, corta, multiplica tudo, dá 840, certo? Vou deixar um desafio aqui para vocês, bacana, bem legalzinho. Vocês vão ver que vai precisar interpretar aí essa situação, problema, e a orientação de estudos, fazer os exercícios da apostila, do 1 até o 3, e a tarefa mínima na plataforma plural, certo? Já sabem, né? Esse desafio aí é o que vai lá no formulário de vocês. Beleza? Valeu, aquele abraço.